umas 3 ou 4 vezes que eu já tive a oportunidade, e é sempre bom a gente poder trabalhar, né, na seara cristã, na seara espírita, porque a gente precisa, né, falar um pouco e ver se a gente ouve também, né, aquilo que a gente fala para crescer. Então, eu só posso agradecer o convite e vamos falar então sobre a melancolia. Então, o que acontece quando a gente vê um telejornal hoje em dia, né? O que passa pela nossa cabeça? Nem sempre, nem a todos, mas normalmente acho que vai passar uma coisa meio comum, né? Parece uma sensação de que nada muda, né? Alguns acham até que piorou, né? Só piora, né? A sensação que não muda, porque as notícias são as mesmas, né? Você passa algum tempo sem assistir jornal e quando você volta a assistir, você vê as mesmas notícias, só muda o protagonista da notícia, mas é a mesma coisa, né? E eu passei vários anos sem ver telejornal, porque quando meu filho começou a andar, né? Já estava um pouco, uns 3, 4 anos, quando a criança já tem compreensão das coisas, eu começava a ver um jornal e só mostrava coisa ruim, né? E aí eu falei, pô, não posso ficar assistindo esse tipo de coisa com meu filho na sala. Acabou que passei um tempo sem ver telejornal, desaprendi. Não sinto muita falta, até porque hoje a gente tem outros meios de pegar notícias, né? Mas enfim, então a gente vai ver o quê? Hospital sem médico, né? Então todo ano, cada 3 meses a gente vai ver uma notícia igual a essa, né? Os hospitais estão sem médicos, está faltando remédios, né? Buracos nas ruas, né? Nós estamos aqui falando do engarrafamento. Aqui tem uma obra aqui perto de vocês. Eu lembro que outra vez eu vim aqui, que acho que esse balão aqui também estava em obras, né? Foi até difícil achar a entrada naquele dia. Mas são as ruas com buraco, né? Transporte público deficiente, né? A gente não tem um transporte bom, acaba tendo que usar o carro, aí gera um engarrafamento, ou seja, a solução vira outro problema, a gente não sai. Crimes muitos, né? Infelizmente a gente ainda vê demais, e políticos, né? Agindo aí de forma inadequada, né? Com interesse pessoal. Então, esse tipo de coisa vai nos entristecendo, né? Natural que a gente veja isso, poxa, mas parece que a gente não sai do lugar, parece que não andou. Mas vamos parar um pouquinho para pensar que a nossa vida é muito curta, né? Essa existência aqui, vai lá, a gente vive 80, 90 anos, mais ou menos um tempo de vida comum, e é só isso. Agora, quanto tempo tem o mundo, né? Bilhões de anos, quanto tempo tem, né? O Jesus já esteve entre nós, já tem mais de 2.000 anos, então uma existência é muito pouco. Ainda mais para nós, reencarnacionistas, sabemos que temos aí uma sequência de existências pela frente, né? Pela frente e para trás. Então, a gente tem que passar um olhar um pouco mais distante dessa nossa vidinha aqui, né? Dessa minha existência aqui agora, do que está acontecendo comigo. Então, vamos pensar, como é que seria o noticiário em 1500, quando descobriram o Brasil? Primeiro que não ia ter a televisão para a gente ver o noticiário, né? Talvez não tivesse nem muita notícia para dar, porque não tinha informação circulando, né? A gente vê aí, quando a gente estuda história, né? Que uma guerra terminava, o soldado ficava sabendo um mês depois, continuava lutando um mês depois da guerra ter acabado, porque o rei já tinha assinado o final da guerra, mas o pessoal que estava longe da sede do rei não estava lá brigando ainda, eu não sabia que tinha acabado a guerra. Então, era um tempo as coisas eram mais distantes, né? Mas a gente vai pensar nos problemas de hoje. A gente não tem hospital. Gente, imagina 1500 como é que era. Não existia saúde pública, não tinha. Quantos médicos havia e para quem que esses médicos trabalhavam, né? Porque se havia poucos, naturalmente, só aqueles mais ricos teriam acesso a isso. E ainda assim, não seria talvez uma grande vantagem, porque que recursos tinha um médico daquele tempo? Que recursos tinha? Eu lembro da minha avó de vez em quando reclamava, né, das coisas que ela teve um tempo durante a infância, que o pai dela era um fazendeiro, tinha dinheiro, depois perdeu tudo. Então, de vez em quando ela lembrava, né, da infância, que na época que tinha dinheiro, e minha tia, que não vale nada, adorava brincar com ela. Mãe, na época que você era rica, né, você tinha que pegar um ferro de passar roupa com, como é que fala, com carvão, pegar aquele troço que, né, quem já pegou um ferro daqueles? Deve pesar uns 10 quilos, né? Aí
tinha que abanar aquele negócio para a brasa e passar. Agora você é pobre, você tem um ferro elétrico, você tem um banheiro em casa que só aperta uma descarga, não aquele banheiro de roça. Então, quer dizer, como é que as coisas evoluem, né? Buraco na rua, né? Quem é que estava preocupado com buraco na rua em 1500? A gente estava andando a pé você não tem tanto problema com buraco, o cavalo é esperto também, não liga para buraco. Então não era problema. Transporte público não devia nem existir. Então também não era nem notícia. Os crimes existiam naquela época, hoje existem também, mas a gente pode ter certeza que muita coisa que acontecia naquela época, hoje é crime, naquela época não era. Então também não era preocupação crimes, né? Como a gente vê hoje notícias aí de feminicídios ou tantos crimes contra a mulher, uma coisa tão triste. Em 1500, gente, não devia ser nada, né? E a mulher que devia estar aprontando estava recebendo o que merecia, né? Então, a gente vai pensar como é que a gente melhorou, né? Como é que a gente evoluiu. E político agindo por interesse próprio. Naquela época o rei, gente, era enviado de Deus. Enviado de Deus não erra, não dá satisfação a ninguém. Então não tinha nem como o rei agir em interesse próprio, nem era próprio, era de Deus o interesse, né? Então a gente vê como é que a gente melhorou, né? Como é inevitável a gente enxergar a melhoria do mundo, a melhoria do ser humano. Como eu volto a dizer, uma coisa que não era crime, hoje choca. Hoje nos abala. Então a gente fala, hoje está cheio de crime, mas é que isso aqui antigamente acontecia e não era nada. Agora nos afeta e vai chegar um dia mais para frente que isso vai deixar de acontecer, obviamente. Mas é uma caminhada. Mas nesse processo, então a gente muitas vezes cai nessa tristeza, nessa melancolia, né, que é a palavra-chave da nossa conversa, porque existe aí uma série de diferenças, né? Cada palavra tem um significado, cada pessoa traz um contexto para esclarecer, para aprimorar aquilo. E a gente. Então vamos ver aqui o que seria melancolia. Para o dicionário, olha o que ele fala. Estado de tristeza intensa, traduzido pelo sentimento de dor moral e caracterizada pela inibição das funções motoras e psicomotoras. Né? O que isso quer dizer? Em português mais claro do que o do nosso dicionário. É a gente estar parado. Melancolia é inanição, é a gente ficar prostrado. E foi como o texto nos mostrou aí no início, falando que existe uma tristeza útil e uma tristeza que não serve para nada, só nos prejudica. E essa melancolia é justamente um estado de tristeza, de entristecimento, em que a gente para, em que a gente se conforma. É assim mesmo. Né? Então, tem buraco na rua? Tá bom. Tem crime? Tá bom. Então, eu não reajo mais. Eu entrei num estado, então, de inanição. Eu parei de lutar, essencialmente parei de viver, né? Porque a hora que a gente para de enfrentar a vida, a gente deixou de viver, né? Estamos encarnados aí, mas na prática a gente não está mais vivendo. Então a melancolia, ela é esse estado não só de uma tristeza, mas uma tristeza qualificada por essa inanição, né? Porque ela nos leva a um estado da gente ficar parado, a não reagir mais. E aí que está, né, para a gente refletir de onde vem essa tristeza, de onde vem essa melancolia. Né? Não vou nem mais usar a palavra tristeza aqui, justamente porque a gente está trabalhando a melancolia com um significado diferente, né, que é outra coisa. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem, que é a passagem que embasa principalmente a nossa conversa de hoje, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, se chama A Melancolia. E tem um trechinho aqui, que eu vou ler desse espírito François de Geneve. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Então, qual é a visão que esse espírito nos traz? Uma visão sobre essa melancolia. É um estado em que a gente vê que a gente, quando encarna, o Espiritismo nos mostra, né, o Espírito tem uma liberdade no plano espiritual, ele não tem essa limitação, ele não tem esse peso que o nosso corpo tem, né, não tem a dor no joelho, não tem a dor lombar. Muitos têm, a gente sabe, né, que não estão tão materializados que continuam com essa dor. Mas não precisaria, porque já são espíritos, não são corpos mais encarnados, não são espíritos habitando corpos. Né? Mas, então, quando a gente está aqui, nós temos a lembrança de lá. Imagina, né, o que a gente conhece de plano espiritual, que é nosso lar. Porque tem coisas muito superiores ao nosso lar que a gente nem conhece, né? Os espíritos nem contaram para a gente, porque acho que a gente não ia entender.
Eles explicaram para a gente como é que é nosso lar, daquela obra maravilhosa do André Luiz. Então, você imagina viver em nosso lar? Não tem buraco na rua, transporte público até voa, né? Bom, com qualidade. Então, as coisas é outro nível, é outra coisa. Os dirigentes são seres evoluídos, as pessoas, embora não sejam evoluídas, mas elas têm um compromisso de todas fazendo o bem. Então, olha a situação do espírito que está em nosso lar. Fala, agora você vai encarnar. Como é que deve ser a hora que ele chega aqui no corpo? Obviamente, nós temos o esquecimento da reencarnação, mas o nosso inconsciente está ali registrado onde eu estava e o que eu vivia. De repente, eu estou aqui preocupado, né, que aqui está escuro, que essa rua, né, a gente falou aqui da passagem embaixo do eixão, que é uma coisa genial, só que a gente não pode usar porque é perigoso. Então, olha o mundo que a gente está e você pensa, poxa, eu estava em nosso lar. Né? E aí a gente começa a ficar triste, né? E traz essa melancolia, como esse espírito François de Geneve nos mostra. Né? Então nós já temos um sentido de felicidade. Só um espírito realmente que não sai do umbral entre uma vida e outra, não tem essa sensação, porque ele não conseguiu ver nada melhor ainda. Mas qualquer espírito que já deu um passo a mais, já consegue, né, em algum momento, ser acolhido no plano espiritual de uma forma melhor do que no umbral, né, recebido em alguma colônia, e ele já vai sentir essa falta. E essa falta, então, vai gerar nele uma tristeza. Né? Quando ele vai lembrar, poxa, não aguento mais esse mesmo problema, essa mesma notícia, parece que nada vai para frente. Então, isso muitas vezes traz esse sentimento no espírito, que é a lição que esse espírito François de Geneve fala para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Uma saudade, né? um paraíso perdido que a gente deixou, né, para trás na mitologia aí da Bíblia, né? E a gente sente falta disso, sente saudade, fica, poxa, estamos aqui de novo. Mas por que a gente está aqui de novo? A gente não está aqui de novo por acaso. Né? Algum de vocês pode ser que seja um missionário que está aqui só para nos ensinar. Mas a maioria de nós estamos todos no mesmo barco. Somos todos espíritos cheios de débitos, precisando resgatar muita coisa. Então, por mais que eu conheça nosso lar, por mais que eu, entre uma encarnação e outra, eu tenha conseguido ficar na colônia espiritual, tenha conhecido uma outra perspectiva, e por mais que eu tenha até conseguido caminhar, a gente vê o André Luiz, claro que quem sou eu para fazer algum tipo de julgamento e saber o quanto o espírito evoluiu ou não, mas vamos olhar, né, o André Luiz que chegou em nosso lar, o André Luiz, de um ano depois, quando já é recebido como cidadão, ele já é um espírito transformado. E naquelas obras outras, todas que ele nos traz, ainda mais transformado. Então a gente pode imaginar, volto a dizer, só fazendo um exercício de imaginação. Né? Não temos essa informação, mas digamos que André Luiz tenha realmente aprendido ali esse básico que a gente precisa aprender. Para ser espírito de luz tem que aprender muito, mas para aprender o básico, então, vamos supor que ele tenha conseguido chegar nesse estágio aqui de que já entendeu esse básico aqui. Então ele não precisaria mais encarnar com esse tipo de dificuldade que a gente tem aqui. Mas por que um espírito desse ainda reencarna? Porque não basta eu ter aprendido. Agora que eu aprendi, eu tenho que virar para trás e ver o que eu deixei para trás agora. Agora eu vou ter que ir lá consertar tudo que eu deixei para trás. Então não tem jeito da gente aceitar essa melancolia, por mais que ela venha, porque eu estou no lugar, eu não queria mais estar aqui, mesmo que seja o caso de alguém já ter vencido essa barreira inicial do que a gente tem de aprendizado, ainda assim vai ter um passado para a gente consertar. É a lei divina, né? Onde eu destruí, eu tenho que reconstruir. É a lei maravilhosa, é a bênção de Deus que nos permite, né, consertar o que a gente estragou. Porque já imaginou a gente conviver com a culpa de ter errado e nunca ter podido consertar? Então a reencarnação é isso, aí a gente nasce de novo, porque aqui é o nosso lugar. A gente vê, ainda na obra do André Luiz, em alguns livros, que aquele mentor que está ali ajudando todo o trabalho, está ali fazendo, no final do livro a gente descobre que ele é o quê? Ele que causou aquele problema todo. Aquele grupo todo que está desorganizado, que estão ali os espíritos tentando ajudar aquele grupo, geralmente a gente erra em grupo, mas também a gente evolui em conjunto, está aquele grupo todos ali bagunçado e aquele mentor ali ajudando, orientando, botando, e você vai ver quem que causou aquilo tudo. Claro, quem causou acima de tudo é o livre-arbítrio de cada um, ninguém é culpado pelo erro dos outros, mas claro que a gente influencia, né? Não vamos fugir da nossa responsabilidade.
Então, muitas vezes aquele mentor é justamente o espírito que causou aquela confusão. Então, por mais que ele tenha superado aquilo, ele tem que consertar o que ele deixou para trás. Então, é uma bênção, né? Que a gente possa voltar para refazer. Vai gerar essa sensação, poxa, eu não precisava mais estar aqui? Talvez você já tenha aprendido, mas e para trás, né? Então, obviamente, que a Terra é o nosso lugar. Se nós estamos aqui é porque a gente tem que aprender aqui. Nosso nível moral é aqui. Vai ter alguém melhor do que a gente, outro pior do que a gente, mas na média estamos todos juntos na mesma jornada. Então o lugar certo é aqui e a gente tem que fazer é trabalhar para isso aqui melhorar e, claro, ter fé, ter confiança e aceitar, né? Ter como é que é a palavra? A sumiu a palavra, mas enfim, a gente aceitar essa realidade, não é aceitar passivamente, que aí é melancolia, né? A gente aceitar, mas a gente aceitar, não, o mundo que eu tenho é esse, é aqui que eu devo estar, então vou me virar aqui e vou fazer o meu melhor, não vou ficar chorando pelos cantos, né? Não vou ficar aqui lamentando, muito menos desistir, né? Porque aí eu entro num estado em que eu jogo minha encarnação no lixo e vou ter que resgatar tudo, né? Como eu falei, o André Luiz, né? Por mais que ele tenha evoluído naquele período que a gente conhece da vida dele nos livros, a gente vê o quanto ele tinha deixado para trás, né? Aquela moça que ele tinha dado jurado um falso amor, não é bem isso o caso, mas a moça tinha ficado apaixonada por ele por questões que ele tinha proporcionado, que ele reencontra essa moça em nosso lar, quer dizer, ele tem que consertar isso. Ele abreviou uma encarnação por conta de vícios a ponto de ser recebido como suicida. Ele tem que voltar para recuperar aquilo que ele errou, por mais que ele tenha já entendido como é que as coisas devem ser. Mas agora, beleza, vamos consertar. É a bênção, né? Volto a dizer, a bênção da gente poder consertar o que a gente deixou para trás, para a gente ter a consciência tranquila. Um outro texto interessante que chama Tristeza, do livro Reencarnação e Vida, da Soler Amália Domingos, fala o seguinte: quando, quando não se alimenta um desejo, o que é a tristeza? Né? Quando não se alimenta um desejo, nem se possui uma esperança. Quanto pesa a vida? Né? Então, olha o que ela mostra. Né? Quando a gente não tem o desejo e uma esperança, a vida é pesada. É difícil viver. E é assim, né? Quando a gente não tem um objetivo, um propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui sentado nesse centro hoje? Por que eu estou aqui em pé falando nessa quinta-feira? Qual é o sentido da gente estar aqui? Qual o sentido de eu voltar para casa, abrir a porta, encontrar minha esposa, meu filho? Qual é o sentido disso tudo? Da manhã cedo eu vou ter que acordar e ir para o trabalho. Se a gente não dá um sentido para as coisas, a vida fica péssima, porque a gente não vê mais objetivo, não tem mais propósito. Né? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou trabalhando porque eu preciso pagar minhas contas. É muito pouco, né? A gente tem que ter propósitos. E propósitos não são propósitos apenas, né? Muitas vezes a gente coloca como materiais, né? Eu preciso trocar de carro, eu preciso melhorar o emprego, a gente precisa melhorar interiormente, acima de tudo. Que esse é o nosso grande problema, esse é o nosso grande desafio, e é essencialmente por isso que a gente está na Terra, né? A gente não nasce aqui para comprar um carro melhor ou para construir uma casa melhor, a gente nasce aqui para se melhorar. O que a gente vai fazer com os bens materiais que a gente adquirir é outra questão, né? Mas esse nunca pode ser o nosso propósito de vida. Nosso propósito tem que ser muito maior, né? A nossa transformação. Então ela coloca esse desejo, né? Essa esperança. Então a vida se torna pesada sem isso. Tem um autor, ele é autor de uma linha de terapia, de análise, que chama Viktor Frankl, e que ele é judeu, que faleceu, mas era judeu, e viveu num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu um livro que chama Em Busca de Sentido. E lá ele fala justamente isso, que ele encontrou as pessoas no estado limite. Não tinham mais nada ali, né? Não tinham saúde, não tinham mais... Tudo perdido. Ali à beira da morte cada um. Muitos morreram, muitos se suicidaram, mas todos aqueles que tinham um propósito, que tinham um objetivo, conseguiram lutar.
e conseguiram enfrentar aquilo. Não que alguns também não tenham vindo a morrer de fome, alguma coisa, mas eles lutaram, eles conseguiram conviver com aquela situação terrível, né, de desumana, porque eles tinham um propósito. Ele próprio tinha um livro que ele começou a escrever antes de parar no campo de concentração, e ele queria lançar esse livro, ele queria terminar. E então isso era um dos motores para ele continuar enfrentando aquilo, acordando todo dia, passando por aquele sofrimento, passando por aquele tratamento desumano, mas ao mesmo tempo tinha um propósito. E todos que tinham, encontrar a família que está separada, conhecer um país, fazer um curso, todos que tinham um propósito, tinham uma forma de encarar aquilo e não sucumbiram àquele ambiente extremamente pesado, né? Não dá nem para imaginar o que foi a pressão. E ao mesmo tempo eles suportaram por quê? Porque havia um sentido para eles. E nesse texto, então, continuando, esse texto que chama Tristeza, então tem um espírito suicida e ele ouve a voz da sua mãe. E aí a mãe fala o seguinte: que outra camisa de força maior que tua invencível tristeza? Ela te deixava sem movimento, sem iniciativa, sem vontade. Ela apagou teus entusiasmos juvenis. Ela te fez insensível aos doces afagos do amor. Ela te afastou dos braços do amor. Ela te afastou dos laços da amizade. Ela fez de ti um ingrato. E a ingratidão é a prisão mais horrorosa que onde o espírito fica acorrentado. Então, olha que interessante, né? O que é essa tristeza, né, que gerou toda essa revolta e como a mãe coloca, né, você ficou insensível aos doces afagos do amor. E ela coloca isso ainda com uma palavra muito forte, né, que é a ingratidão, né, porque ao mesmo tempo em que ele se entregou, havia uma série de coisas e pessoas acontecendo de bom naquela vida, de bom naquela existência, e ele não enxergava mais, não abriu os olhos, não aceitou aqueles fatos, apenas resumiu a vida dele à parte, que estava ruim, né? E, claro, além disso, a gente nunca pode deixar de lembrar que o quanto uma coisa é ruim, não existe nada ruim por essência ou que seja igual para todo mundo. Então, se uma coisa me incomoda e uma coisa mas a mesma coisa acontece e não incomoda o outro, então a gente tem que parar para pensar que não é essa coisa que é o problema sou eu, né? Eu tive, né, muitos problemas com meu pai, por exemplo, e o que me fez acordar foi justamente eu ver que meu pai me tratava do mesmo jeito que tratava os meus irmãos. E algumas coisas que me incomodavam, eles contavam rindo. E eu comecei a olhar um dia, né, depois de muitos anos, né, uma hora a gente pensa, poxa, mas se essa coisa que ele faz e eu estou aqui chateado com meu pai e meu irmão está rindo, então o problema não está na brincadeira do meu pai. Acho que o problema está comigo, né? E claro que de vez em quando a gente consegue perceber essas coisas e aí a gente consegue passar para frente, ou pelo menos a gente consegue abrir a porta para sair do outro lado, né? Porque enquanto a gente está ali colocando a culpa nos outros, o problema é o problema é o outro, e a gente não abre a porta para ver, não, o problema sou eu. O que eu tenho que fazer, né, para mudar isso? E então a gente vai crescendo aí, né? E essa experiência para mim foi fantástica e me abriu os olhos para muitas coisas da vida quando finalmente caiu essa ficha, né? E claro que a partir daí mudou completamente a minha relação com meu pai, porque eu comecei a entender que o problema não estava com ele. Agora está comigo. Se está comigo, eu posso tentar fazer alguma coisa. Se o problema é dele, eu não posso mexer em nada, né? E graças a Deus, né, eu consegui mexer muitos pauzinhos aí na minha vida nesse aspecto, né, de melhorar. Mas ele fala aqui então, né, que esse espírito ficou insensível aos doces afagos do amor, e ele coloca essa palavra então ingratidão, né? E é justamente na ingratidão da gente não perceber o quanto de coisas boas acontecem, o quanto de pessoas boas nos cercam, e a gente vai focando em algo que nos incomoda, e às vezes, volto a dizer, às vezes não é algo que me incomoda, o que incomoda é a gente que faz incomodar. Então, um problema sério aqui também desse espírito, com o texto aí chamado tristeza, né, que levou então até o suicídio nessa história real aqui que a obra nos conta. Tem um outro livro também interessante, chamado Atitudes Renovadas, da Joana de Ângeles, e ela faz um capítulo 5 que chama Considerações sobre a Tristeza.
E aí a Joana nos traz uma riqueza de entendimento, como sempre, né? Ela fala, a tristeza não é o inverso da alegria, mas sua ausência momentânea, né? Então não é o bem e o mal na tristeza, ela caminha, né? É uma questão, então olha só, é um estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida, à contemplação dos valores vividos, desculpa, à contemplação dos valores vividos e não à melancolia, mas à análise das necessidades reais ainda não expressadas. Então olha só que beleza o que a Joana está nos falando, que o Emmanuel também nos fala aqui no texto inicial que foi lido. Tristeza não é problema. Tristeza é um chamado para reflexão, é um momento de reflexão. Então eu devo aproveitar os momentos em que eu não estou feliz, é para refletir sobre a minha vida, para me colocar ali numa situação em que eu possa abrir meus horizontes, eu possa parar e pensar. Então não é uma questão não é uma questão ruim. É óbvio que se a pessoa não sai desse estado, aí é uma outra questão que tem que ser estudada, que você eventualmente vai precisar de um tratamento com um psicólogo, psiquiatra. Existem hoje aí uma série de doenças, né? Então a gente não está aqui de forma alguma negando a existência de depressão, negando a existência de remédios que nos ajudam, mas só trazendo para esse ponto, né? Que ainda mais na nossa vida atual, e se fala demais nisso, né? Da gente olhar na rede social, todo mundo bonito, né? Agora essa semana aí, aquela moça bonita está presa, estava, né, era lavagem de dinheiro, não sei se era o jogo do Tigrinho também. Então, quer dizer, aquela imagem das pessoas felizes, que não é a vida, né, gente? A vida é momento, é altos e baixos, é momento de alegria, de tristeza. E aqui, a Joana continua, né? A felicidade expressa-se no conjunto tristeza-alegria, na condição de ponte que une distâncias aparentemente opostas, né? Então, esses dois estados são estados naturais, o estado de alegria e o estado de tristeza. Então é normal que a gente tenha os nossos momentos de tristeza, mas aí é essa tristeza que a Joana está falando, é a tristeza que o Emmanuel fala no texto anterior, né? É uma tristeza que nos leva a refletir, que nos leva à transformação, e não essa tristeza que nos leva à melancolia, e aí sim, a gente está na inanição, a gente está parado. Então a gente tem que trazer para a nossa vida essa ideia, né? De quando a gente não estiver naquele estado, supostamente de alegria, às vezes até uma euforia, uma coisa totalmente passageira, mas a gente tem que aproveitar esse momento para refletir, né? Então ela fala aqui, ela chama assim, conjunto, tristeza, alegria, ou seja, são coisas casadas, uma está junto com a outra. E aí continua nesse, trata-se de uma tristeza saudável e enriquecedora, essa que se manifesta não como infelicidade, mas como terapia para o excesso de risos e de aparências. Então a Joana também já nos coloca aqui, né, um pensamento que está muito ligado ao nosso dia a dia, de aparências, de pessoas bonitas, pessoas bem arrumadas, que a pessoa capricha na foto, bota filtro, a pessoa só tira foto a hora que está comendo naquele restaurante chique, mas não tira foto no dia a dia. E a gente vai, né, e na nossa vida. Né, e aqui, né, o nosso grupo aqui, nós todos aí já temos um pouquinho de vivência, e acho que todos já perceberam uma coisa, que é universal. Esses dias eu estava conversando com um colega de infância, adolescência, que fazia um tempo que eu não via, e ele falando das coisas, ele era bem mais popular do que eu, e é lógico que eu olhava assim, nossa, ele que é feliz, né? Tá lá, sem atenção, as meninas olham para ele, não sei o quê. E ele foi falar daquele momento de vida e falar exatamente as coisas que eu sentia naquele momento de vida. Então, quer dizer, é aquela coisa a gente projetar no outro. Conversa com alguém que você vai ver que tudo aquilo que a gente passa, todo mundo passa. A gente não é melhor nem pior. É um pouquinho diferente, lógico, cada um vai ter uma... Mas todo mundo passa pelas mesmas dores, pelas mesmas angústias, ou angústias parecidas. Por quê? Porque somos seres parecidos, estamos aqui nesse mundo, uma caminhada. Então, quando a gente não olha de perto, parece, né, que está todo mundo feliz e a gente triste. Mas quando a gente olhar de perto, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades. Então, cada um tem que lidar com as suas tristezas, né? E a Joana fala, e excesso de riso de aparência, né? Então a gente tem que acabar com esse riso de aparência e a gente aproveitar os momentos de felicidade para sorrir, para rir, mas ao mesmo tempo
ter o pé no chão, que esse não é o estado natural de ninguém. E aí Joana vem trazer então Jesus, né? Muitas vezes Jesus chorou de tristeza, contemplando a loucura humana, o seu desequilíbrio, o desinteresse pelo verdadeiro e a ambição pelo mentiroso. Então, olha só, Jesus ficava triste. Quem está dizendo isso para nós é Joana de Ângeles. Né? Um dos grandes emissários de Jesus hoje em dia é alguém que conheceu Jesus há 2000 anos, quando era Joana de Cusa. Né? Então, ela viveu no tempo de Cristo, conheceu Jesus, e ela nos conta que Jesus tinha tristeza. Então, peraí, como é que um espírito de luz pode ficar triste? Isso só pode significar que tristeza não é uma coisa ruim. Um espírito de luz sente. A gente sabe que o espírito de luz ele já está num nível em que ele não passa pelos problemas que a gente passa, porque ele já superou, porque ele já não, como eu falei, ele já não fica colocando a culpa nos outros, ele já assumiu todas as culpas, já se corrigiu e já não fica mais nesse estado que a gente está, isso me incomoda, aquilo, né, esse som alto eu fico irritado, esse som baixo. E aí a gente chega num momento em que ela mostra Jesus também passando, né, por essa tristeza, por nós, né? Porque a gente não quer seguir o caminho reto e ele é o nosso mestre, é o nosso tutor, né, o governador do planeta. Naturalmente ele fica triste porque a gente não está conseguindo cumprir exatamente o nosso papel. Mas então, o espírito de luz se entristece para quê? Para também fazer as suas reflexões, para também orar por nós, para também vibrar positivamente. Então, esse estado é um estado que todos nós passamos, até Jesus passou, sendo espírito de luz. E, no entanto, ele jamais deixou, obviamente, de reagir e continuar a sua jornada. Ele continua conosco. Né? Hoje, apesar da gente ter passado há 2000 anos, a gente continuar reclamando a vida, continuar errando, e ele continua conosco. Né? E a Joana coloca ainda, Jesus sorriu também quando choraram aqueles que o foram ver o sepulcro então ressuscitado. Então aqui é o contrário, né? Uma cena de Jesus chorando, outra cena de Jesus sorrindo, mostrando para as mulheres que foram ali abrir o seu túmulo, né? E ver ele não está morto, não existe morte, né? Eu estou aqui, meu corpo morreu, mas eu sou espírito e espírito é eterno. Então Jesus sorri, né? Mostrando o outro lado, né? Que existe a alegria e a tristeza. Joana continua aqui, mais um trechinho só desse livro. Jesus mergulhou em tristezas em muitas ocasiões, quando, por exemplo, buscou o deserto para meditar, quando incompreendido pelos exploradores do povo, quando encontrou o templo transformado em mercado de interesses inferiores, quando no Horto das Oliveiras, né, quando Jesus então é traído no final da sua passagem encarnado. Então a gente vê novamente Joana mostrando momentos em que Jesus esteve triste, para a gente entender, né, que a tristeza é um estado que faz parte da nossa existência, mas ela é como é que é a palavra que ela usa aqui? É um conjunto tristeza-alegria. Né? Então tem momentos tristes, momentos alegres, faz parte. Só que a tristeza que a Joana nos mostra, a tristeza que Jesus nos apresenta, é uma tristeza transformadora, não é uma tristeza da melancolia, que é o nosso tema de hoje, que é a gente se entregar e ficar parado. Então a gente precisa entender a diferença. Né? Uma coisa é eu estar sempre feliz, outra coisa é eu me encostar, eu desistir das coisas e falar, tá tudo bem assim, pronto. Né? Eu me entregar. A gente se entregar não é uma proposta do cristianismo. Né? Então, gente, a Terra é o nosso lugar desse momento. Não adianta a gente tentar achar que não é aqui, ficar com essa melancolia, como o Espírito nos mostra no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria estar em nosso lar, que é muito melhor. Pô, ótimo, a gente queria estar lá, só que a gente está aqui hoje porque a gente precisa. Porque Deus sabe o que é melhor para nós e sabe que a gente hoje tem que estar aqui. E a gente também sabe. Porque a gente estuda, a gente aprende, a gente reclama, mas a gente sabe por que a gente está aqui. A gente sabe que a gente precisa passar pelo que a gente está passando. Por que as coisas que acontecem comigo não são iguais às coisas que acontecem com meu vizinho? Porque meu vizinho tem os defeitos dele e eu tenho os meus. Cada um precisa de uma lição diferente. Então é isso. Então a Terra é o nosso lugar. Então a gente tem que aproveitar isso. E volto a dizer, uma passagem tão rápida. Para nós é tudo, né? Essa vida. Mas a gente sabe que não é. A gente já tem a noção plena que o Espiritismo nos dá
Isso aqui é só um trechinho da existência. Kardec, no Obras Póstumas, nos dá uma lição também belíssima, quando ele nos coloca que os espíritos alertaram ele: olha, você vai passar por uma série de dificuldades, vai ter problema, seus amigos vão te largar, outros vão ficar rindo de você, porque Kardec era um intelectual respeitado, e de repente ele começa a falar de espiritismo, muita gente se voltou contra ele, Kardec enlouqueceu, o que aconteceu, né, com o professor, acabou. Mas aí o Kardec conta que em determinado momento ele percebeu que aquelas críticas já não mais o abalavam, que ele já se sentia numa outra esfera, e Kardec era uma pessoa humilde, né? Não é aquela coisa, vocês estão abaixo de mim, não, era aquela pessoa já se sentia de fato num outro nível, já compreendia que aquelas pessoas que o criticavam eram orgulhosos, eram ignorantes, eram recalcitrantes, então por que ele ia se incomodar com aquilo? Naturalmente, ele desejaria que aquelas pessoas melhorassem, mas ele não ia se incomodar com o que vinha delas, por quê? Porque elas ainda não tinham compreendido a mensagem. É como a gente lidar com criança, né? Uma criança fala alguma coisa, a gente acha bonito. Um adulto fala a mesma coisa, pelo amor de Deus, não cabe, né? Por quê? Porque cada um tem o seu tempo e a gente sabe lidar com o tempo de cada um, né? Então, nós somos crianças espirituais, né? Por isso a gente erra e por isso a gente precisa compreender também, né, essa mensagem maior, né? Porque essas coisas não podem nos abalar. Os erros dos outros, meu Deus, o erro do outro, infelizmente, ele vai responder, não a gente, né? Então, por que a gente se abala tanto? Por que eu quero mostrar? Eu não posso ser humilhado. Aconteceu comigo esse ano passado, não sei, que um desses golpes aí que a pessoa clonaram o telefone da minha filha, ela pediu um dinheiro, eu transferi, e depois eu vi que não era. Depois que eu fui ver que era um golpe, né? E aí eu fiquei revoltado. Não fiquei revoltado, não é bem esse sentimento, mas fiquei chateado, não muito chateado com esse negócio. Poxa, como é que eu caio num negócio desse? Como é que. E aí depois você para, aí chega uma hora que vem aquela voz, a gente tem um anjo de guarda perto da gente tem os espíritos, tem, claro, também a nossa razão para a gente trabalhar. E uma hora veio aquela pergunta assim: mas vem cá, exatamente por que você está chateado? Porque não foi um dinheiro importante que eu transferi, não foi um dinheiro que me fizesse falta. Entendi o negócio, já bloqueei o telefone. Por que eu estava tão chateado? E aí vem aquela vozinha